Nesta série especial de programas Está Escrito, nós temos nos dedicado a comparar criacionismo e evolucionismo, mostrando erros do evolucionismo e acertos do criacionismo, dando evidências de que a ciência aponta para um Criador, mostrando cientistas que creem em Deus e reclamando um espaço para o criacionismo, pelo menos igual ao do evolucionismo, tanto na mídia como nos currículos escolares. Hoje chegou a vez de um convidado especial abrir para nós o livro da natureza e nos ajudar a enxergar muitas das evidências de que há um Criador. Fique conosco e participe dessas maravilhosas descobertas. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Hoje, esbanjando sabedoria. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Isso é a palavra de Deus. Salmo 19. A natureza e a Bíblia, as duas dão testemunho do amor de Deus. Nosso Pai Celeste é a fonte de vida, de sabedoria e de felicidade. Se você contemplar as belas e maravilhosas obras da natureza, verá como ela está admiravelmente adaptada às necessidades e à felicidade não só do homem, mas de todas as criaturas viventes. O sol e a chuva que alegram e refrigeram a terra, as colinas, os mares, as planícies, tudo nos fala do amor de quem tudo criou. Deus criou o homem perfeitamente santo e feliz. E a formosa terra, ao sair das mãos de Deus, o Criador, não apresentava nenhum vestígio de decadência ou de sombra ou de maldição como hoje. Mas o homem se afastou de Deus. Afastou-se da fonte da vida. Por isso, hoje, o homem e a terra sofrem os resultados desse afastamento do Senhor. Contudo, mesmo em meio aos sofrimentos que são resultado do pecado, o amor de Deus ainda se revela. O mundo, embora caído, não é todo tristeza e miséria. Na própria natureza, há mensagens por todo lado de esperança e conforto. Existem flores sobre os cardos e os espinhos acham-se cobertos de rosas. Deus é amor. Está escrito em 1 João 4,8. Isso está escrito também sobre cada botão que desabrocha, sobre cada haste de erva que brota. Os amáveis passarinhos a encher de música o ar com seus alegres trinos. As flores de delicados matizes, na sua perfeição, ficam impregnando os ares com seu perfume. As lindas e gigantescas árvores da floresta, com a sua luxuriante ramagem de um verde vivo, todos eles dão testemunho do terno e paternal cuidado de Deus e do seu desejo de tornar felizes os seus filhos. Sem dúvida você já sentiu isso enquanto estava contemplando os aspectos da natureza. É tão inevitável que até os grandes cientistas já sentiram. Veja, por exemplo, essa declaração de Albert Einstein. A religiosidade do sábio consiste em espantar-se, em extasiar-se diante da harmonia das leis da natureza que revelam uma inteligência tão superior
que o pensamento e o engenho humano não conseguem desvendar. Hoje o Está Escrito tem um convidado muito especial. É o professor Orlando Rubem Ritter. Ele é formado em matemática pela Universidade de São Paulo, a USP. É mestre em educação pela Andrews University, nos Estados Unidos, e eu tive o privilégio de tê-lo como meu professor na universidade. Muito bem. Professor Orlando Ritter, primeira pergunta, por que o senhor é criacionista? Desde cedo na vida, eu desenvolvi um gosto especial pelo estudo da natureza. E ao fazê-lo, fui percebendo mais e mais a existência de planejamento atrás de tudo. E estudando ainda mais e avançando nos estudos, acabei verificando que essas evidências estão por toda parte. E concluí que não apenas existem muitas evidências de planejamento e ordem, mas que atrás de tudo há um Deus Criador. Bem, já que o senhor citou aí que existem evidências de um planejamento ou de um Criador, o senhor poderia detalhar melhor algumas delas para nós? Vamos começar pelo planeta Terra, que parece especialmente planejado e preparado para acolher e sustentar a vida. A posição do planeta Terra em relação ao Sol é muito adequada. Não podia ser nem maior e nem menor. A ideal composição da atmosfera terrestre, esse mar de ar que envolve a Terra, a composição com o nitrogênio, com o carbono e outros gases, permite a passagem das radiações visíveis e filtra as radiações prejudiciais à vida. As marcantes propriedades da água, que tem um alto calor específico e que permite que ela possa reter e devolver grandes quantidades de calor, permitindo assim uma estabilidade climática. A dilatação irregular da água, que tem a sua maior densidade a 4 graus centígrados, permitindo que o gelo flutue na água e assim não haja tanta possibilidade de congelamento das grandes massas oceânicas. Indo aos seres vivos, pensemos um pouquinho nos instintos dos animais, maravilhosos, intrincados, essenciais à sobrevivência, como a gente pode ver, por exemplo, nas aves migratórias, algumas das quais até se orientam pelas estrelas. O esbanjamento da beleza no mundo, a beleza que nos cumprimenta em toda parte, parece ter sido feito de propósito para ser apreciada por criaturas criadas de propósito para apreciá-la. E a complexidade irredutível que a gente observa nos sistemas vivos, com órgãos e partes interdependentes e que não podem ser agregadas uma a uma até formar o todo, contrariando a necessidade disso acontecer num sistema de evolução com seleção natural. Que evidências o senhor consegue ver de que o homem foi criado por Deus? Evidências de uma origem especial do homem também existem muitas. O homem possui atributos tão singulares que jamais poderiam ter se originado de atributos animalescos, por processos gradativos. Vamos mencionar alguns. Por exemplo, a capacidade simbolizadora do homem, que é muito especial. Ele não apenas é capaz de usar e entender símbolos, mas é capaz de criar um sistema de símbolos altamente complexo, como é a própria linguagem humana. E aqui está uma diferença entre a comunicação humana e a comunicação animal. É muito grande a diferença. E a comunicação humana não pode ser reduzida à comunicação animal. Senso de história, senso de historicidade, de temporalidade, é uma marca tipicamente humana. Permite ao homem situar-se no tempo, sentir
se datado, sentir o hoje, alcançar o amanhã e pressentir o ontem. Tudo isto ele pode fazer com essa capacidade que ele tem de temporalidade. Senso de responsabilidade e dever. É a capacidade de desenvolver uma consciência que o dirige para aquilo que é reto, certo, segundo princípios, segundo padrões que ele não apenas pode conhecer e cumprir, mas que ele pode até criar. Professor Orlando, inclusive, existem duas coisas que são inerentes ao homem, nas quais eu gosto de ficar meditando. Uma delas é a capacidade de escolher, de refletir, de agir, capacidade de fazer escolhas. E mesmo depois que você agiu mal, você ainda pode concluir que podia ter agido de uma maneira diferente. A outra delas é a nossa capacidade de transcendência. Mesmo quando a gente está imerso na matéria, a gente pode libertar-se desse senso de finitude que nós temos. O ser humano pode transcender para o abstrato, para o sobrenatural, para o impossível, para o espiritual em si. É essa nossa capacidade de atingir culminâncias quase inimagináveis nos campos do conhecimento humano, como a nossa capacidade, por exemplo, de pintar a Capela Sistina, ou de compor a Quinta Sinfonia, ou de escrever os Sertões, ou de colocar robôs na superfície de Marte, e outras tantas coisas que nós podemos fazer. Isso é reconhecidamente desnecessário para a nossa sobrevivência. O ser humano não precisaria de desenvolver isso para estar vivendo durante a evolução. Isso é algo mais. A seleção natural não pode explicar essas coisas, essas culminâncias que o homem atinge. Elas não são necessárias para a sobrevivência. O ser humano, de fato, é uma criatura com atributos muito diferentes de todos os outros animais, muito singulares. Professor Orlando, eu sei que o senhor se aprofundou muito no estudo de um assunto que é etnia. Eu queria que, primeiramente, o senhor explicasse para nós o que é etnia. Etnia, ela deriva de uma palavra grega chamada etnos, que se refere a povos, nações, populações e raças. No nosso contexto, a palavra etnia vai se referir a grupos ou populações especialmente marcadas no sentido biológico e cultural. A Bíblia, nos primeiros capítulos de Gênesis, ela relata a criação de um par original, do qual surgiram todos os descendentes da humanidade. A palavra Eva, o nome dado por Adão à sua esposa, ela quer justamente dizer ancestral, mãe de seres viventes, ou como alguns dizem, mãe de todos os seres viventes. Esta posição é conhecida normalmente como monogenismo, ou seja, uma origem só. E é uma posição aceita praticamente por todos. Ah, professor, o senhor falou uma coisa aí que me deixou intrigado agora, aguçou a minha curiosidade. Muitas pessoas dizem que quando leem a Bíblia e leem a história de Adão e Eva, que isso parece a história da carochinha. Mas, pelo que o senhor falou, mesmo os evolucionistas creem que foi um casal que originou todas as raças humanas? Sim, eles falam de uma Eva que teria aparecido e surgido lá na África e que originou, então, a humanidade. Esta é uma posição que também é assumida pelos evolucionistas, né? Esta posição também foi defendida pelo apóstolo Paulo. Ele disse, de um só fez Deus toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. A Bíblia também relata a origem da diversidade étnica e linguística nos capítulos 9, 10 e 11 do livro de Gênesis. Ali são mencionados os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, que nasceram quando Noé tinha em torno de 500 anos. E que, segundo Gênesis 9:19, deram origem aos povos da terra. Certo.
Agora, preste atenção. De Sem surgiram os povos conhecidos como semitas, como os antigos assírios, babilônios, israelitas, elamitas, hebraitas. Eles falavam línguas facilmente reconhecíveis, com pouca flexão, com fortes encontros de consoantes, com sons guturais bem fortes. Eram marcas típicas da família de línguas semíticas, entre as quais nós podemos citar o ugarítico, o hebraico, o aramaico. Reminiscências dessas línguas, ainda hoje, podem ser observadas na fala dos judeus e dos povos árabes. Do outro filho de Noé, Jafé, surgiram povos que migraram para a Europa, por exemplo, os descendentes de Gomer. Javã originou os gregos, Magog originou os povos eslavos. Falavam línguas bem diferentes das línguas semíticas, línguas com uma flexão rica, nominal e verbal, destacando-se o sânscrito, uma antiga e bela língua da qual se originaram as línguas que nós falamos, primeiramente o grego, depois o latim, e depois as chamadas línguas de cultura como o alemão, o inglês, o francês, o espanhol e o português, que é chamada de a última flor do Lácio. De Cão surgiram as raças coloridas ou camíticas, como os descendentes de Misraim, um dos filhos de Cão que povoou o Egito, ou os descendentes de Canaã que povoaram a Palestina. Eles falavam línguas silábicas aglutinantes, por exemplo, as línguas faladas pelos ameríndios aqui do Brasil, onde as sílabas vão sendo aglutinadas para formar palavras e sentenças, como, por exemplo, a palavra Itatiaia, que quer dizer pedra de muitas pontas. Para quem pensa que Bíblia é só inspiração, nos capítulos 10 e 11 do livro de Gênesis temos a chamada Tábua das Nações, onde temos os povos resultantes dos 3 filhos de Noé, mais ou menos na altura do ano 2000 a.C. Bom, eu gostaria de aproveitar e perguntar para o professor Orlando Ritter, nós temos uma onda hoje de miscigenação, de povos que se acham superiores, outros inferiores. Existe algum indício no criacionismo ou dentro da Bíblia de que haja povos superiores e povos inferiores, raças superiores e raças inferiores? Evidentemente, o quadro das nações apresentado pela Bíblia na altura do ano 2000 se alterou profundamente desde então. Estes povos, com as suas culturas, as línguas faladas, contribuíram cada um deles com a sua parte para que o mundo fosse como ele é hoje. Não há nenhuma evidência de que alguma raça seja superior à outra. Para a diversidade e para as discrepâncias existentes, contribuíram fatores ambientais, frio, calor, culturais, isolamento geográfico e outros. A visão criacionista da origem das etnias e das línguas, conforme relatada pela Bíblia, cabe perfeitamente no contexto intelectual e cultural do mundo moderno. Esse mundo tão colorido, tão variado e interessante no qual nós vivemos. Toda a humanidade contribuiu para que ele fosse como ele é. Após o dilúvio, havia somente Noé e os seus filhos, sua esposa e as esposas dos filhos. 8 pessoas. Fico pensando o que será que Noé e seus filhos pensavam quando, de repente, se formava um temporal, depois que saíram da arca. Mas a Bíblia diz que Deus fez então uma aliança com Noé, uma promessa. Deus prometeu a Noé que nunca mais haveria um dilúvio. Abra comigo a sua Bíblia, está em Gênesis, no capítulo 9, bem no início da sua Bíblia. Gênesis, capítulo 9, do verso 11 até o 13. Estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas de um dilúvio. E o meu sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco pelas gerações eternas, agora,
O meu arco tenho posto nas nuvens e será sinal entre mim e a terra. Um garotinho estava dentro da igreja e ouviu, enquanto o pastor pregava, dizer que o arco-íris é a aliança de Deus com o homem. A aliança que Deus firmou com o ser humano de não mais destruir a terra com um dilúvio. Então, ao ouvir isso, ele cutucou a mãe e disse: mamãe, se o arco-íris é a aliança de Deus, então qual é o tamanho da mão de Deus? Jamais a obra pode ser maior do que o seu Criador. Sabe, quando nós limitamos o poder de Deus, Ele deixa de ser Deus dentro de nós. E é isso o que muitos estão fazendo com Deus. Excluindo Deus do universo que Ele mesmo criou. No processo de criação do mundo, Deus começou de fora para dentro. Ele criou primeiro o universo, depois veio para o planeta Terra. Então criou cada detalhe do planeta preparando para receber o homem. Finalmente criou o homem e pôs dentro do homem um coração puro. O processo de recriação, de salvação do mundo e do homem é totalmente inverso. Ele começa de dentro para fora. Começa na transformação do coração do homem através da entrega desse coração a Deus. Então existe uma renovação, uma transformação do exterior desse ser humano. O ser transformado influencia e renova todos ao redor. E a Bíblia diz que finalmente Jesus renovará toda a terra, que voltará a ser o que era na criação, no princípio. Você percebeu? A transformação da terra depende da entrega do seu coração a Deus. Lembre-se, Deus é amor. Está escrito na pétala de cada rosa. Dê uma chance para Deus. Comece a estudar a palavra de Deus e você vai ver as transformações maravilhosas que essa palavra fará em sua vida. Sob tua palavra, o universo inteiro se formou. Planetas, sóis, estrelas, luas incontáveis. Formaste o homem e a mulher dentro de um jardim, e ao pecarem descobrirão teu perdão. Senhor, eu sei que há 1000 razões pra te adorar, mas a razão maior é que me faz cantar. Ó Senhor, te louvo pelo que tu és, e não por feitos poderosos de tua mão. Ó Senhor, te louvo pelo que tu és, eis a razão maior e que me faz cantar por tudo que tu és. Conforme o plano eterno feito desde a criação, teu Filho amado prometeste enviar. Cristo por ti, por mim, sofreu até a morte. Morreu na cruz, sublime amor, salvou o pecador. Senhor, eu sei que há 1000 razões pra te adorar, mas a razão maior é que me faz cantar. Ó Senhor, te louvo pelo que tu és, e não por feitos poderosos de tua mão. Ó Senhor, te louvo pelo que
Não é maravilhoso pensar que um Deus tão poderoso, Criador do universo, de tudo que existe, para e se inclina para conversar com você? Que tal seria você parar, olhar para Deus e conversar com Ele? Vamos fazer isso juntos? Eu gostaria de orar por você e por mim, para que nós pudéssemos nos achegar mais a esse Deus tão maravilhoso e para que Ele pudesse transformar as nossas vidas. Vamos orar. Deus amado, o Senhor é tão maravilhoso. Através da Sua palavra, Senhor, podemos ver evidências por todos os lados de que existe uma inteligência superior, de que o Senhor nos criou e criou tudo por nossa causa. Senhor, toma conta de nós. Toma conta dos Seus filhos, Senhor, que muitas vezes não têm fé nem para pegar a Sua palavra. Nós sabemos, Senhor, que se tiverem poder simplesmente para tomá-la nas Suas mãos, o Senhor abrirá o entendimento deles. A fé aumentará e as suas vidas serão transformadas. Transforma-nos, Senhor, começando pelo nosso coração e depois atingindo finalmente todo o nosso planeta. Estamos cansados de viver nesse mundo. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez o programa Está Escrito chegou ao fim. Mas na próxima semana nós estaremos juntos. Não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.